Como vocês estão? Seguinte, deixa eu olhar aqui, deixa eu só abrir o YouTube aqui pra mim rapidão, pra gente conversar. Vamos lá, gente, eu dei aula de manhã para o para o ITA, tá? Dei aula de manhã pro ITA às 10 horas e eu acho que teve sala VIP de às 2 horas, mas não foi comigo não. Foi, talvez tenha sido com Marina ou com Beth ou com Fabi, mas não foi comigo não, tá? Não teve live. A minha aula de português hoje foi às 10 da manhã, 10 e meia da manhã, inclusive, são os horários que eu tenho feito minhas lives de português. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Júlia, Celso, Lívia. Espero que sejam todos bem. Peço perdão pelo atrasito aqui do. Para começar essa sala VIP, mas é porque estávamos arrumando meu belo cenário aqui, porque estou no estúdio de podcast hoje. Como vocês estão? Espero que todos já estejam começando a ler, né, os livros, assim, todo mundo tá já alinhadíssimo com os livros. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre um negócio que eu acho que vai ser muito legal, que eu preparei pra vocês pra ajudar essa preparação. Então, bora lá comigo. O Ita liberou as obras literárias no fim da semana passada. Daí eu e o Léo, que é o nosso coordenador aqui pro Ita, a gente conversou um pouco e a gente veio com essa proposta pra vocês. Só conta pra mim se todo mundo que tá no chat já é nosso aluno, se já tem o nosso curso, se já tá aqui acompanhando a gente. Eu mandei ontem subir todas as nossas aulas de literatura pré-obras. E agora, a partir de agora, a gente vai ter as postagens das aulas de obra. Beleza? Deixa eu jogar aqui no slide pra gente conversar. Seguinte, gente. Vou passar aqui. A gente vai falar sobre essas obras literárias pro Ita hoje, porque a gente tem muitas mudanças para conversar. Essa aqui foi a lista que o Ita liberou pra gente. Então, as edições que vão ser usadas como referência são essas aqui. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Por quê? Quando ele diz que vai ter uma edição específica, turururu, ainda que ele te diga assim, tipo, não, mas sem prejuízo para outro aluno, porque pode ser, porque não sei o quê, eu tomaria cuidado, tá? Porque as edições que eles indicam, elas têm duas coisas importantes. A primeira é que muitas delas vêm com nota de rodapé, muitas vêm com esse tipo de conteúdo que ajuda. E a segunda é, por exemplo, livro de contos. Às vezes uma outra edição tem um conto a mais do que tinha a outra, ou um conto a menos do que tinha a outra. Então você pode acabar perdendo aí uma parte do estudo por causa disso. Olha comigo a grande coisa que o Ita fez esse ano. A gente tem aqui, então, A Falecida, do Nelson Rodrigues, tá? A Falecida, do Leon Hirschman. Qual que é a diferença entre essas duas coisas aqui? Isso aqui, ó, é uma peça. Isso aqui é um filme que tá embaixo. Então a gente tem uma peça e a gente tem um filme aqui. Nunca antes na história deste país a dona Ita tinha colocado um filme pra gente analisar. Mas teremos filme dessa vez. Além da peça e do filme, a gente vai ter Nós Matamos o Cão Tinhoso e O Avesso da Pele. Eu coloquei aqui ponto a ponto pra gente entender as obras e que mudança que isso representa pra gente, tá? Então olha só aqui comigo. Eu coloquei a foto aqui das edições que o Ita tá indicando pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Essa peça é a peça A Falecida. É a primeira vez que o Ita tá cobrando aqui, ó, um texto teatral. Nunca antes a gente tinha tido na nossa lista de obras obrigatórias um texto de teatro. Então, esse é um cuidado que a gente vai ter que ter na hora que a gente estiver estudando essa obra, e é um cuidado que eu vou colocar quando a gente fizer a nossa videoaula e o PDF, que é te ajudar a entender melhor como você pode fazer a leitura de um texto teatral para facilitar a sua vida, tá bom? Então, eu vou tentar deixar isso mais organizadinho para você. A gente precisa falar um pouco do Nelson, claro, quando a gente for falar sobre essa obra. O Nelson Rodrigues, ele é um escritor de teatro bem importante para o Brasil. Ele é considerado o grande fundador do teatro moderno no Brasil. Essa obra aqui, ela é a história da Zulmira, que é essa mulher tuberculosa, muito doente, que é o único sonho da vida dela, assim, é ter um enterro bem luxuoso, tá? Assim, é ter um enterro bem grandioso. É uma peça de 53, tem alguns elementos de cenário que a gente vai falar.
Por que que eu já tô avisando isso agora? Porque quando a gente dá aula de peça de teatro, normalmente a gente fala do texto e da encenação. Então a gente fala como foi o texto, a gente fala como que essa peça foi encenada. Isso é importante porque a gente ainda não sabe como o ITA pode vir a cobrar uma peça de teatro. Não cobrou antes, a gente não tem como saber. Então, como a gente não tem referência de como o ITA poderia cobrar, a gente vai tentar cobrir um pouco as duas coisas. Falar sobre o texto, analisar o texto, mas também dar uma olhadinha para a encenação, tá bom? Para ver como que foi realizado esse texto no teatro mesmo. Eu vou tentar achar imagens boas pra gente. Daí a gente vai analisar essas duas coisas, tá? Para além disso, a gente vai ter aqui também, ó. Perdão, deixa eu só voltar aqui que passou reto. O filme A Falecida. O filme A Falecida, ele é um filme que ele é baseado na peça. Ele é de 65, portanto, ele é de 12 anos depois da peça, né? Baseado na peça do Nelson. E aqui a gente vai ter que falar sobre algumas coisas. Por exemplo, isso aqui a gente vai ter que falar sobre o cinema desse momento, para você entender, né, o que estava acontecendo no Brasil nesse momento. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre essas pessoas, para além do próprio Nelson, quem é, né, o Leon Hirschman, quem é o Eduardo Coutinho, para você entender o que essas pessoas podem trazer. Primeira vez na história que o ITA cobra um filme. Então, assim, tô usando meu feeling do que poderia ser cobrado, tá? Tô partindo aqui das minhas sensações, dos meus feelings. O filme eu não tenho como trazer aqui. Aqui tá a minha peça, A Falecida, que estou lendo agora. Estou lendo no meu Kindle ela, tá? Porque eu adoro ler livro digital, eu adoro ler no Kindle. Então eu tô lendo no meu Kindle. Kindle é sempre, tipo, qualquer marca, não importa muito a marca, mas assim, livro digital é sempre útil pra gente estudar, porque é fácil de encontrar pra você na internet o livro, né? É fácil de baixar, fácil de ler nos tablets, enfim. Então eu gosto muito de estudar por aqui. Na minha vida eu estudo por aqui também, não é só como professor, eu estudo, porque eu faço anotação, eu grifo, enfim. Então, o meu A Falecida tá aqui, o filme já tá em casa, não podia trazer, obviamente. Pretendo que a gente faça a aula comparando o filme com o livro. Por quê? Eu acredito que isso vai ser uma das cobranças da prova. Eu imagino que, ao colocar o texto teatral e o filme, o ITA vai acabar fazendo a comparação entre essas duas coisas, a diferença entre as duas coisas, talvez. Porque pra mim não faz sentido você cobrar exatamente a mesma história sem que isso represente alguma diferença, né? Então, eu acredito que vai ser preciso a gente fazer esse estudo comparado entre o texto teatral e a realização disso no cinema, tá? Então, já tô avisando que essa aula possivelmente vai ser uma aula que a gente vai falar das duas coisas, que a gente vai misturar, tá bom? A outra obra, Nós Matamos o Cão Tinhoso, aqui, é um livro de contos de um autor moçambicano que chama Luiz Bernardo Rouana. E ela foi uma obra bastante popular, tá? Quando ela foi lançada, ela foi uma obra reconhecida internacionalmente. É um livro de contos. A gente já teve isso antes no ITA, já caiu, por exemplo, contos novos do Mário, né? Então a gente já sabe mais ou menos como é a cobrança. Cobrança de contos no ITA tem sido sempre bem semelhante a outras provas, a outros vestibulares. Então, é verificação de leitura dos contos, é entender quando tem coisas que podem ligar um conto a outro, se tem um personagem em comum, ou se tem uma situação em comum, uma época histórica em comum entre um conto e outro. Então, isso também tende a cair. A gente vai fazer a análise nesse sentido. No entanto, ainda que a gente já tenha tido cobrança de contos, é a primeira vez que o ITA cobra literatura africana. Hoje a gente estuda muito, a gente fala muito, né, no Brasil sobre as literaturas que são de África, né, as literaturas que vêm do continente africano, mas que são escritas em língua portuguesa. Para mim, tem uma dificuldade, né, que a gente tem que levar em consideração, que é a gente não estuda pro ITA, pelo menos, história. Muito menos a gente estuda história de África, né? Assim. Então, eu, na graduação, estudei literaturas africanas em língua portuguesa, beleza. Mas não tem como a gente falar sobre essas obras sem a gente falar um pouco sobre o que é essa história do continente africano. A literatura de língua portuguesa em África, e essa é uma obra, se eu não me engano, 2019, deixa eu ver, já tô com meu livrinho aqui. Tô trazendo meus livrinhos pra mostrar pra vocês que, assim, eu já tô lendo, inclusive eu tô lendo esse aqui nesse momento. Ela é um livro de 2017, tá? Então, essa obra aqui, que é de 2017,
mesmo que ela seja muito recente, ela vai dar conta de discutir assuntos que têm a ver com a história do continente africano também, principalmente das guerras de libertação, da libertação do colonialismo no século XX. É um reflexo, essa parte, sempre em literatura, então não dá pra gente deixar isso de lado. Eu sei que no ITA não cai história em teoria, mas cai. Porque mais de uma vez tem questão tipo, esse livro trata de um contexto histórico X, qual é o contexto histórico do qual esse livro tá tratando. Isso aconteceu com Memórias de um Estudante de Milícias, já no ITA, enfim. Já aconteceu com o Lima Barreto, quando tava o Número e a Ninfa. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque assim, o ITA entende que linguagens, humanidades, tá tudo ali meio misturado pra gente, principalmente quando o assunto for história e literatura. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e eu vou trabalhar também comparando os contos um com o outro para que você tente identificar quais podem ser ali, né, as leituras possíveis entre um e outro, tá? Esse é o livro que eu comecei a ler já agora, porque A Falecida eu já li, enfim, vou só, né, fazer a releitura, mas o Nós Matamos o Cão Tinhoso e O Avesso da Pele eu nunca tinha lido, tô lendo agora junto com vocês, então assim, tá saindo junto agora. Comecei a ler já esse aqui, principalmente porque essa vai ser a primeira obra que a gente vai trabalhar, tá? Vai ser a primeira videoaula e o primeiro PDF que eu vou lançar vão ser sobre essa obra aqui, o Nós Matamos o Cão Tinhoso. Então, se vocês quiserem já ir aí começando a fazer a compra, essa aqui vai ser a primeira que a gente vai falar juntos, tá? E por fim, O Avesso da Pele. O Avesso da Pele é um livro que venceu o Prêmio Jabuti em 2021. Ele conta essa história sobre violência policial e sobre memória e família. É uma obra de literatura contemporânea. O ITA tende a cobrar literatura tanto modernismo quanto contemporânea. A gente já viu caindo, tá aqui o meu, Avesso da Pele. Eu trouxe os livros também pra vocês verem que eles são livros que, assim, bem de boinha, né? Assim, ninguém tá pedindo pra vocês lerem O Grande Sertão Veredas, que tem 1 milhão de páginas. São livros bem rápidos da gente fazer a leitura. Mas calma, tá? O Avesso da Pele, a gente talvez tenha que discutir também alguns assuntos bastante contemporâneos, tipo discutir racismo, discutir memórias familiares, alguns assuntos que têm aparecido muito pra gente na vida, mas que às vezes pode ser que a gente não discuta tanto. Então a gente vai ter que discutir isso também. Possivelmente a ordem que a gente vai estudar eles vai ser primeiro Nós Matamos o Cão Tinhoso, depois A Falecida, depois O Avesso da Pele, tá? Por que que eu já estou falando em ordem? Porque eu estou... Momentos de terapia vai ser agora. Fatigada de ter que passar todos os meus anos que eu tô aqui. Por favor, gente, leiam as obras. Gente, por favor, leia as obras. Eu juro que é rapidinho. Gente, eu tô implorando, por favor, por favor, por favor, por favor. Essa humilhação esse ano terá fim. E sabe por que ela terá fim? Porque vocês vão me ajudar. Por isso que ela vai ter fim. Eu sei que vocês que prestam ITA, que vocês que prestam outras escolas como o ITA, vocês são muito focados nas exatas, tá? Eu sei. No entanto, passar em português no ITA, na primeira fase, é bastante tranquilo. É muito fácil. Não é um estudo absurdo. Não é que você vai precisar perder 358 horas do seu dia. Não é nada disso. É muito tranquilo passar em português no ITA. E eu vou lembrá-los mais de uma vez ao longo desse nosso dia. A primeira fase do ITA, nós não temos peso nas matérias. Então, as chances de que se você se dedica para o português, que você consiga gabaritar português, fazendo a prova de maneira muito ágil, tipo, fazendo a prova rápido, entendeu? Não é nem quebrando muito a cabeça. Gabaritar português, fazendo a prova muito rápido, e isso suba sua nota, assim, absurdos, é muito alta. E eu tô avisando isso porque eu entendo que vocês sentem que tem que se dedicar mais a coisas que apresentam graus de dificuldade maiores pra vocês. Tudo bem. Mas você olhar pra minha cara aqui, olhar pra mim e falar, Celina, eu sei que eu posso ganhar 16 pontos gratuitos, 14 pontos gratuitos, mas eu não tô afim, aí eu não consigo entender, vocês me perdoem. Mas eu tenho uma proposta. Vem comigo. Eu tenho uma proposta de cronograma pra gente esse ano. Uma coisa que os alunos muito já me pediram, muito já me cobraram. Este ano teremos. Esse ano eu tô com uma proposta de cronograma pra vocês, pra gente fazer a leitura. Minha proposta é:
dá para ler todos os livros em 15 semanas, que dá tempo até a prova e ainda sobra. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem o tamanho que são essas obras. Vocês estão vendo isso aqui? É mais fino que o meu dedo. Sabe o que isso significa? Que um cronograma de leitura de 15 semanas é um cronograma distendido, para você ler pouca coisa. Você vai ler por 1 hora por semana. É isso que a gente vai fazer. 1 hora por semana é o que você vai gastar com o meu cronograma. E se atente para o fato de que esse cronograma tem 15 semanas, tá? Você teria que cumprir ele em 15 semanas. Em teoria, daria para até junho você ainda começar o cronograma e daria tempo até a prova. Se a gente considerar que a prova esse ano, a gente não tem a data ainda, né? Mas se a gente considerar que ano passado a prova foi no meio de outubro, então até o meio de outubro, até lá para junho, você ainda conseguiria começar esse cronograma. No entanto, eu não vejo necessidade. Não acho que você deva esperar tanto, tá? Acho que você tem aí uma semana, tal, para você começar a adquirir os livros, comprar o primeiro livro, adquirir o primeiro livro da maneira que você achar melhor, né, assim. E aí, você começar a seguir meu cronograma. Este cronograma será disponibilizado na área de aluno das pessoas matriculadas no nosso curso aqui. Então, quem é nosso aluno aqui no Estratégia Militares, eu vou subir esse cronograma lá. Nesse cronograma, o que vocês vão encontrar? Primeiro, a divisão de tarefa de leitura dos 3 livros. Eu dividi os livros, dividi eles ali por paginação. Eu dividi por página, por capítulo. Tipo, hoje você vai ler o capítulo tal. Nessa semana você vai ler o capítulo 1 ao capítulo 3. Nesta semana você vai ler o conto tal e o conto tal. Eu fiz uma trilha de leitura, tá? Nessa trilha de leitura, além, né, dessa sugestão, eu deixei ainda atividades complementares para vocês entenderem melhor as obras. Então, deixei indicação de link, deixei indicação de, né, assim, deixei essas indicações todas. Deixei as indicações de quando assistir as videoaulas. Não coloquei no cronograma o meu planejamento de data das videoaulas, porque eu não sei quando você vai começar a usar o cronograma. Pode ser que você comece depois, tá? Mas eu deixei o momento que eu acho que vai ser mais proveitoso você assistir a videoaula lá, tá? Então, coloquei ali indicação de quando assistir a videoaula e criei um checklist para você imprimir e acompanhar o seu processo até a prova, para você ir ticando, literalmente. Você vai pegar esse checklist, vai imprimir, vai botar no teu tablet, vai botar onde você achar que deve e vai fazer assim. Ó, aqui diz, atividade 1, ler 2 contos da obra. Check. Atividade 2, ler sobre esse assunto. Check. Você vai ter um checklist de coisas para fazer para você conseguir estudar. Esse cronograma é um cronograma de 15 semanas de leitura, muito distendido. É real, assim. Eu vou vou só mostrar pra vocês um exemplo, tá? Assim, meu primeiro dia do cronograma diz que vocês vão ler os 2 primeiros contos desse livro aqui. Eu vou abrir aqui exatamente o que isso dá de páginas. Olha, hoje eu tô assim, realmente é muito sofrimento para uma professora só, tá? Isso aqui são 2 contos, ó. É isso aqui. É isso aqui, vocês estão vendo? Isso aqui dá 5 milímetros no máximo, ó, de página, tá? Isso são 2 contos. Vocês juram pra mim, em uma semana? Vocês juram? Cara, eu acho que 1 hora, 2 por semana, vocês matam. Isso é cronograma, de verdade. Vou deixar indicações no cronograma de algumas atividades e eu pretendo, claro, ao longo do ano e criando outras atividades. Daí a gente sempre faz o de sempre, né? Assim, algumas salas VIPs de vez em quando pra gente conversar sobre as obras, algumas aulas especiais. Eu e a professora Luana de literatura estamos pensando também em fazer uma conversa comparando as obras, acho que pode ser legal, mas isso a gente vai resolvendo no caminho. A base é: eu quero que você leia, eu quero que você assista a minha videoaula, eu quero que você faça exercício. Isso é a base do que a gente vai fazer aqui, tá? Basicão, porém dessa vez organizado. Agora, vocês vão me matar de orgulho, porque eu espero que ninguém vai me perguntar isso aqui nesses comentários. Mas eu realmente tenho que ler os livros, Celina?
Isso é uma pergunta que eu recebo muito. Eu acho ela particularmente um pouco ofensiva, porque eu não vejo vocês perguntando pro Tony: nossa, Tony, mas eu realmente preciso estudar movimento retilíneo? Poxa, eu realmente tenho que decorar essa fórmula, Tony? Eu não vejo vocês fazendo isso. Então eu acho particularmente ofensivo vocês me perguntarem se vocês realmente têm que ler os livros, tá? Mas, como vocês não acreditam em mim, desde que meus alunos dos últimos 3 anos respondam, eu peguei um comentário de cada ano, tá? Pra provar que o método funciona. Pra provar que o método tem funcionado nos últimos anos. 2020, 2021 e 2022, eu tenho alunos em todos os anos falando o quê? Prova do ITA foi só livros. Assisti a revisão ontem. Prova do 12 de 15 no português no ITA. Fui, na prova voei baixo. Tava saindo tudo, só travei em uma, 10 de 12. Gente, desculpa, cara. Vou ter que voltar de novo para aquilo que a gente falou antes, assim. A prova do ITA não tem peso na primeira fase. Não tem peso. O que eu tô te dizendo aqui é: eu posso dar para você 10 pontos, 12 pontos, 15 pontos na primeira fase. Você já pensou o que isso representa? Vocês sabem qual é a chance de vocês conseguirem fazer 15 pontos, 12 pontos, tanto quanto for no ano possível, de física no ITA? De matemática no ITA? Porque eu posso responder para vocês qual é a chance, viu? Porque eu tô aqui, há muito tempo já com vocês com o ITA. Vocês sabem qual é a chance de vocês fazerem essa pontuação nas matérias de exatas? Ela é quase zero. Ela é quase zero. Por que ela é quase zero? Porque o ITA, ele cobra um conhecimento nas matérias de exatas que não é que ele é um conhecimento apenas avançado. Ele é um conhecimento que não se aprende na escola. Que você tem que fazer um preparatório específico para ITA, para conseguir entender, para aprender coisas que você não aprendeu na escola. Então, assim, aqui nossa equipe de exatas ensina coisas para vocês que não tinha na escola, entendeu? O que eu tô te falando o que eu faço é organizar a sua vida. Eu organizei a sua vida em 15 semanas para você me acompanhar por, tipo, um horário da sua semana, de todos os seus horários, por semana, vai fazer você gabaritar português no ITA. É esse o desafio desse ano, é esse, gente. Assim, o desafio que eu tô lançando com esse cronograma é você acompanhando o meu cronograma, que gasta um horário da sua semana só, você pode gabaritar português no ITA. É isso, assim. Não sei mais como te falar, não sei mais como reforçar o quanto você deveria estar seguindo isso. Esse cronograma vai para sua área do aluno. Eu vou acompanhar esse tempo todo e, assim, eu espero que vocês sigam. A partir dessa semana, hoje é dia, se você estiver me vendo ao vivo, dia 5, né? Na segunda-feira, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dia 10, esse cronograma vai estar disponível na área do aluno. De todos os meus alunos, tá? Todos os meus alunos ITA, esse cronograma vai estar disponível. Eu tô lendo na minha casa. Eu vou montar a aula, eu vou montar a videoaula e eu vou subir. Se você achar por bem apenas assistir a minha aula, pode ser que você vá bem, realmente. Pode ser que você vá bem. Não é impossível, tá? Assim, eu faço a aula falando exatamente o que vai cair, assim, né? Meus alunos já estão acostumados, né? Assim, meus alunos já estão acostumados com isso. Agora, entre você passar em português e você gabaritar português, isso pode representar a sua entrada ou não no ITA. É só isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Vou aproveitar e falar com vocês um pouco aqui no chat, agora que eu já fiz um pouco da minha defesa, tá? Deixa eu ver aqui. Tchurururu. Tcharam. Sim, o ITA... Gente, assim, existe uma lenda pessoal, tá? Que eu acho que o ITA assiste minhas aulas, tá? Eu queria só dizer isso. Eu tenho, pra mim, não sei quem faz a prova do ITA, mas eu acho que assiste minhas aulas. Porque frequentemente eu leio coisas no ITA que eu falo, eu falei isso em aula, hein?
Eu penso isso na prova de português, sempre, sempre, todo ano. Tipo, tinha uma questão do Drummond, no ano que caía a Antologia Poética do Drummond, que era exatamente a frase que eu falava em aula. Tipo, Drummond não é saudosista, Drummond é memorialista, são coisas diferentes, não sei o quê. Nanana. Era exatamente a frase que eu falava em aula, tava na prova do ITA. Isso já tinha me dado um indicativo, sabe? Mas quando o ITA lançou o manual da redação, das orientações de redação, daí eu tive certeza. Eu falei, olha, não sei quem é essa pessoa que cuida de linguagens do ITA, mas essa pessoa me ama, essa pessoa me acompanha, porque são frases que eu mesma falo. Na de redação, quando ele fala que ele odeia quando vocês usam conectivos anacrônicos, que essas coisas esdrúxulas de falar desarte, dessarte, destarte, não sei o quê. Quando ele escreve isso, eu falei, gente do céu, tá vendo minha aula, porque não é possível. Então, sim, o ITA deve ter pegado minhas aulas e falado, poxa, essa moça gosta tanto de teatro, ela gosta tanto de cinema, então vamos botar pra ela. Vamos botar isso aqui pra ela. Os dois esse ano, sim. E realmente, assim, pra mim a dificuldade, né, desse tipo de gênero novo que a gente não tinha antes pro ITA é entender como que isso pode ser cobrado, né? Porque uma coisa é assim, pô, é difícil a gente pegar aqui, tá, literatura africana, porque a gente não estuda quase isso, daí é um conhecimento novo. Tá, mas aí a gente aprende, né? Assim, agora, esses gêneros diferentes, né? Pegar texto narrativo, teatral, pegar filme, falar sobre isso, eu vou fazer um exercício daquilo que pra mim parece que faz mais sentido de cair numa prova, né? Assim, porque a gente não tem histórico, então eu tô criando aqui essa demanda na minha cabeça agora de como eu acho que vai funcionar. Mas sim, o ITA me legitimou. O ITA só me legitima, gente. Quem não me legitima são os senhores, as senhoras. Vocês é que não me legitimam. Que eu falo e aí vocês falam assim: não, não vou ouvir essa moça, não. Eu vou ouvir aquela pessoa lá, sei lá, que eu comecei a seguir aí, que fala umas coisas legais lá no TikTok. E ela fala que se eu fizer o método não sei o que, de análise de literatura, ao contrário da Lambos, vai dar tudo certo, entendeu? Vocês adoram ouvir essas pessoas ao invés de me ouvir. Vocês já devem ter percebido que hoje é um dia de ressentimentos aqui, né? Já devem ter percebido. Nós temos aula de português tradicional, né? Assim, tipo, gramática e interpretação de texto pro ITA, sim. O curso de gramática e interpretação de texto pro ITA em PDF, inclusive, já foi integralmente postado. A gente teve uma troca, né, de professor aqui no Estratégia, então eu tive que repostar o curso, refazer umas coisas do curso. Mas agora ele tá integralmente postado e eu estou regravando as videoaulas agora. Justamente porque o ITA, ele faz o que ele quer. Assim, a real é essa, tá? Ele não avisou na hora em que ele ia começar a cobrar apenas obras literárias. E eu garanto que ele não vai avisar na hora em que ele parar de fazer isso, tá? Então, hoje, que fazem 4 anos que o ITA vem cobrando apenas obras literárias e apenas verificação de leitura, de obra literária, tudo mais, hoje a gente pode dizer que existe uma tendência no ITA de fato, apenas cobrar obras literárias e literatura. Porém, tendência não é tatuagem. Então, assim, pode mudar daqui para ali. Por isso, sim, vocês continuam estudando português, fazendo exercício de português, tudo mais. Por isso, e porque vocês vão ter que produzir uma prova dissertativa, né? Vocês vão ter redação na segunda fase. Aí eu choro sobre a redação quando chegar na segunda fase. Não vou chorar ainda, mas eu vou chorar, vocês vão ver. Eu vou reclamar da redação também no futuro, porque, enfim. A redação do ITA, gente, ela vale 20% da sua fucking nota, sabe? Assim. E mesmo assim, vocês não querem estudar redação. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, que eu preciso de um assunto por vez pra minha terapia. Então, sim, vocês têm que estudar porque vocês vão fazer prova dissertativa também, né? Para além de tudo. Então, né? É isso. É importante estudar literatura em geral para prova? Ó, depende, tá? Para esse ano aqui, eu acho que é interessante você ter uma noção da literatura. Então, você não precisa se aprofundar, né? Assim, não precisa se aprofundar na literatura absolutamente, tchananã, tchananã, mas é bom você ter uma noção, porque é mais fácil pra gente, pra analisar a literatura
contemporânea se a gente tiver uma noção de como que foi o histórico até hoje. Se você tem uma base boa de literatura da escola, não vai fazer muita diferença, tá? Assim. Agora, se você não tem uma base boa, daí eu aconselharia só fazer uma estudada mais leve mesmo. Mas é só para você ser capaz de encaixar as obras que são cobradas dentro da história da literatura, do cânone literário, né? Só por isso. Não acho que é a coisa mais essencial, não, sabe? Não acho que seja o mais essencial. A banca mudou, mas mudou já no ano passado? A prova do ano passado já foi feita por outras pessoas ou mudou para esse ano? Porque eu acho que eu não vi, não, assim. Essas inside informations que vocês têm do ITA, várias vezes eu fico meio tipo, gente, como que eles sabem essas coisas? Assim? Mas vocês têm. Eu sempre tô meio estressada, viu, Pedro? Principalmente quando o assunto são vocês no ITA, porque assim, é muito sofrimento pra mim. Muito sofrimento. E eu sofro mais por vocês até, mais até do que por mim, sabe? Porque eu fico pensando, nossa, esse menino não vai passar porque faltou 3 pontos pra atingir o corte que ele poderia ter feito em literatura brincando, com o pé nas costas, assim, sabe? Eu tenho muito aluno, assim, eu selecionei um de cada ano, mas eu tenho muito aluno que vem falar comigo que conseguiu passar no ITA porque eu ajudei a salvar no português, sabe? Assim, eu ajudei a salvar no português. Que mais? Deixa eu ver. Ah, não, a do ano passado tava. Mas assim, foi montada diferente, mas não foi, né? Porque seguiu a tendência de manter a literatura o tempo todo. Então não vai ser. Não vai ser muito diferente do que a gente tá acostumado até agora, não. A única diferença é que, assim, né? Às vezes cobra mais verificação, às vezes cobra um pouco mais de análise, de leitura, mas por que eu costumo pedir pra vocês que vocês deveriam ler as obras, pra além do fato de que eu acho que deve fazer porque é parte do edital e você não pode conscientemente ignorar uma parte do edital, né? Assim, para além dessa parte que é óbvia pra mim, tem coisas em literatura que são sobre a forma e não sobre o conteúdo. Então, cai muitas vezes no ITA coisas, por exemplo, no capítulo Shrubbles acontece tal e tal coisa, o que acontece antes disso, sabe? Assim. E aí, esse tipo de questão é um tipo de questão que só assistir a aula talvez não adiante. Porque somente fazer a minha aula, eu não vou conseguir dar conta dessa parte. A parte que é a forma, né, de um livro, maneira como ele é escrito, o modo mesmo que o escritor fala, pensa, tudo isso, não dá pra eu dar conta, entendeu? Então, assim, se cai uma obra, eu ainda não li o Avesso da Pele, mas se cai uma obra que é um jeito de escrita muito específico e você assiste somente a minha aula, você não vai se habituar ao modo como esse escritor escreve. E aí, no dia da prova, isso pode dificultar a sua vida. Se você vai lendo a obra, você vai se habituando a como ele escreve. Isso aconteceu, por exemplo, quando o Ita cobrava a Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, sabe? O Guimarães Rosa, ele tem um jeito muito particular de escrever. Então, se você não tivesse nunca lido uma obra do Guimarães, talvez você encontrasse dificuldade. E aí, quando aparecia o trecho da obra lá, na prova, você não encontrava, sabe assim? Tem algumas coisas que são assuntos bem queridinhos pro Ita, que caem muito, que eu pretendo procurar aqui também, tipo teoria dos discursos, tal, que todo ano tem. Ah, Deus, tentando jogar aqui pro meu slide, peraí. Peraí, quero jogar pro meu slide, 2 segundos. Tchururu. Não sei se vai agora. Vamos ver se vai. Seguinte, deixa eu continuar vendo aqui as minhas dúvidas antes de jogar pro slide. Depois de ler todas as obras, é bom revisar só as aulas que você vai fazer? Depois que você leu, cara, pode ficar só nas revisões, só fazendo exercício, só essas coisas. Porque a leitura, ela é pra te habituar com a obra. A leitura é pra te habituar com o estilo que a obra é escrita, com a maneira como ela é escrita. Por exemplo, teatro. Vocês já leram obra de teatral? Vocês já leram uma peça antes? Vocês sabem como se organiza uma peça? Vocês sabem identificar as partes, as ações, tudo mais? Porque é pra isso que você vai ler uma obra teatral. Porque quando cai na prova um trecho, você não se assusta, entendeu?
Não repetiu nada mesmo. Não repetiu absolutamente nada. Foi assim, tipo, não vai repetir obra. E eu estranhei, porque nos últimos anos. E é por isso que eu falo que o ITA é difícil de prever, viu? Não dá pra prever tendência no ITA, assim. O ITA teve ano que era tipo, ah, vamos trocar uma, mantém duas. Troca uma, mantém duas. Ah, agora, a festa. Cada ano acontece uma coisa, assim. E o Ita realmente, ele gosta de surpreendê-los, não é mesmo? Assim. Certo, gente? Eu tava tentando botar meu slide aqui, mas ele não tá querendo me obedecer. Mas tudo bem. A parte importante que eu queria falar pra vocês, eu já falei. Que é, favor leiam. Percebam que não são obras muito grandes, tá? Dá tempo. Meu cronograma tem 15 semanas para você fazer a leitura e acompanhamento de videoaula, de análise de tudo isso. É possível fazer. É possível fazer até se você quiser esperar um pouco para começar. Mas eu não esperaria. Eu pegaria isso aqui e já começaria a fazer minha leitura, tá? Porque eu acho que isso aqui vai te ajudar muito. Não deixa de usar esse material. Você pode conseguir sua aprovação com essa trilha. Eu tô tirando todo o trabalho de vocês com isso aqui. Todo. Eu estou dando na mãozinha aqui, ó, como você vai gabaritar português no ITA, tá? Esse é o foco desse ano. Esse é o objetivo desse ano. Física, química, matemática são disciplinas com um teor muito elevado de dificuldade. Muitas vezes é impossível gabaritar. Português não é impossível gabaritar. E eu quero que você tenha em mente, você tenha no seu foco da sua cabeça, que vocês têm que passar com uma nota muito boa. Não adianta estudar para passar. Quem estuda só para passar não passa. Essa é a máxima da vida, tá? Quem estuda só para passar não passa. Quem passa é quem estuda pensando em chegar lá no dia e fazer o melhor possível. Essa é a pessoa que passa, tá? Então, muito cuidado com esses pensamentos medianos, de tipo, ah, se eu tirar um 6, 7 em literatura já tá bom. Não, não tá. Você precisa de todos os pontos que você puder ter para chegar na segunda fase. Então, assim, esse é um dos caminhos mais simples para você conseguir tirar uma nota boa de primeira fase. É um horário por semana do seu estudo para você conseguir aprender as obras literárias até a prova, com vídeo, com análise, com, sabe, assim, gente, de verdade. Confia e vamos buscar esse gabarito de português. É só isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Meu spoiler é que eu vou começar por essa aqui, ó, tá? Então, se quiserem já começar a ler essa aqui, pode começar. Eu já comecei. A gente vai começar por ela, tá? Eu tô achando bem interessante, inclusive, assim. É um pouco difícil de ler o primeiro conto, porque eu comecei lendo pensando que o cão tinhoso era uma metáfora, sabe? Assim. Mas aí, é, cara, de fato tem um cachorro que é meio maltratado e isso me deixa muito triste, porque eu odeio que maltratem animais, assim, as únicas coisas que me fazem desligar filmes são cachorros e idosos sendo maltratados, assim, tipo, guerra, morreu 300 pessoas, ah, sei lá vi. Agora, meu, maltrata um cachorro num filme pra você não ver se eu desligo na hora, assim, eu sou bem... É sobre isso. Ah, o que faz o pessoal entrar é 0,001. É isso, gente. É isso. E a gente vai falar sobre isso de novo quando a gente estiver falando de redação, né? Assim. Mas, cara, vocês precisam de todos os pontos que vocês puderem ter. Isso eu posso garantir pra vocês, tá? Isso eu posso garantir. Vocês precisam de todos os pontos que vocês puderem ter na vida de vocês, porque vai fazer falta. Confie em mim que isso vai fazer falta na sua vida, tá? Muito obrigada pelo maravilhoso. O professor, ele é uma pessoa carente. Às vezes, a única coisa que ele precisa é que vocês digam, tipo, nossa, Celina, obrigada pela ajuda, gostei muito, me ajudou demais. Esse tipo de coisa é o que o professor precisa mesmo, sabe? Assim, é o que o professor precisa de vez em quando.
A nota do ITA, ela é bem chata, viu, gente? Ela é bem chata. E muitas vezes vocês caem nas linguagens. Assim, de verdade, eu entendo vocês se preocuparem com as exatas, tá? Eu queria só deixar isso muito claro. No entanto, vocês têm que ter um estudo inteligente também, sabe? Tipo, vai fazer 300 mil questões de exatas? Vai, você precisa fazer. Vai assistir 5, 6, 7, 8 períodos na semana de física pro ITA, porque é a coisa mais difícil? Sim, vai fazer isso. Mas não significa que você não vai reservar um tempo para o português, que é uma coisa que pode te colocar no ITA. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Só vou chamar o operador aqui, porque meu tablet não tá funcionando para eu poder encerrar nossa aula. Quem é meu aluno, quem já me segue aqui, meu Instagram é professora Celina Gil, ele é bastante óbvio, assim. Então, enfim, é só vocês me seguirem por lá, que dá pra conversar por lá. E a gente vai se falando, tá bom? Leiam as obras, me sigam, né? Conversem comigo, a gente pode te ajudar nessa leitura. Eu tô achando as leituras bem tranquilas esse ano. Bem tranquilas. E esse é o espírito, Lucas. Eu vou passar do dia de hoje até o dia da prova do ITA chamando vocês para gabaritar português. É isso que a gente vai fazer esse ano. Eu vou chamar todo mundo, todas as minhas aulas que eu fizer de português a partir de hoje vão começar com: este é o ano que nós vamos gabaritar português, certo? Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês sigam minhas sugestões. E é isso. A gente vai se falando, tá bom? Até a próxima. Não deixem de olhar lá no curso. Eu vou postar o cronograma pra gente. E até a próxima. Beijos pra vocês. Tchau. Vou jogar o aguarde. Prazerzaço, cara. Fica com Deus, tá, cara? Boa prova. Valeu, valeu. Galera, boa prova pra vocês. 24 questões, hein? Boa prova, tá? Deus abençoe. Valeu, obrigado. Fé na missão. Prazer ter ajudado, cara. Que Deus abençoe, tá? Uma excelente prova. Hoje foi um dia que eu me senti como um candidato, né? Então a expectativa